Olá, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Cascabulho, professor de Geografia da Escola Tempo de Construir, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, sobre o Oriente Médio. Eu vou projetar a tela para a gente começar a nossa aula. Eu peço que os alunos abram o livro no capítulo 9, na página 257, para que a gente possa acompanhar junto com o livro a aula. Bom, o Oriente Médio é uma região que está localizada na porção oeste do continente asiático, conhecida como Ásia Ocidental. Possui extensão territorial de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com população estimada de 260 milhões de habitantes. É composta por 15 países: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Aqui a gente pode ver um mapa que exemplifica todas essas regiões que a gente falou e as divisas dos países que compõem essa região. O clima do Oriente Médio é árido e semiárido, o que proporciona o predomínio de uma paisagem vegetal marcada pela presença de espécies xerófilas nas áreas de clima mais áridos, ou de estepes e pradarias nas áreas de clima semiárido. As pequenas faixas de terra na porção litorânea apresentam clima um pouco mais úmido, onde há a presença de formações vegetais arbustivas. Como a gente falou, né, a gente sabe que as pressões, as zonas de alta pressão que são formadas no continente ou marítimas, elas são diferentes. As do continente, elas são formadas por um ar seco e as marítimas são formadas por um ar mais úmido. Então, por isso que essas porções, essas faixas de terra na porção litorânea, ela possui a vegetação um pouco mais desenvolvida, por causa da questão do clima, que é mais chuvoso. As atividades econômicas. O petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Nessa região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte energética, aproximadamente 65% de todo o petróleo mundial. Essa grande quantidade de petróleo, aliada a fatores econômicos e políticos, criou as condições para a formação, em 1960, de um dos mais importantes cartéis do mundo atual, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. As atividades industriais. As atividades industriais do Oriente Médio apresentam pouca expressividade. Nos países petrolíferos, há a existência de refinarias e petroquímicas. Outras indústrias se relacionam aos setores mais tradicionais, como o têxtil e o alimentício. O turismo é outra atividade que vem apresentando importância para alguns países do Oriente Médio, exemplo como Israel e Turquia, que recebem cerca de 2,5 milhões de turistas por ano. Religiões. O Oriente Médio, aproximadamente, tem 238 milhões de pessoas. Cerca de 92% da população são muçulmanas. A maioria pertence a seitas sunitas e xiitas, sugeridas logo após a morte do profeta Maomé. Há grupos menores de muçulmanos, como os drusos e os aluítas. A região abriga ainda cerca de 13 milhões de cristãos, muitos de igrejas árabes, como a copta ou maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Além disso, também vivem no Oriente Médio cerca de 6 milhões de judeus, quase todos em Israel. A migração desses deu-se em ondas originárias primeiro na Europa e depois por todo o mundo. Por isso, no Estado judeu, encontram-se inúmeros grupos étnicos, cujas culturas, tradições, orientações políticas e práticas religiosas variam muito e são livremente expressas. Aqui a gente tem um exemplo, né, das religiões, dos templos, que a gente comentou. Os conflitos. A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores contribuem para isso.
entre eles a sua própria história, origem dos conflitos entre os árabes, israelenses e palestinos, a posição geográfica no contato entre três continentes e suas condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados é dependente de água dos países vizinhos, a presença de recursos estratégicos no subsolo, caso específico do petróleo, posição no contexto geopolítico mundial. Então, a gente vê que, apesar de serem países muito ricos, de possuírem muito petróleo, além da questão da religião, tem a questão da água também, que gera grande conflito nessa região, porque todos nós precisamos dos recursos hídricos para sobreviver. As fronteiras das novas nações, definidas de acordo com interesses europeus, não consideraram a história e as tradições locais. Consequentemente, vários conflitos ocorreram e continuam ocorrendo no Oriente Médio. Os novos estados árabes, Iraque, Kuwait, Síria, Líbano, Jordânia, brigam por recursos naturais e território. O conflito mais grave ocorreu na Palestina, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode perceber que esses países eles disputam o território, né, a demarcação desse território, eles buscam expandir o seu território, e também o recurso hídrico, né, que é a água, que eles buscam essas nascentes para a demarcação dos seus territórios. Quando foi criado o Estado de Israel, 5 países árabes atacaram, na primeira das 6 guerras entre árabes e israelenses. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de Jerusalém. Os cartógrafos medievais situavam Jerusalém no centro do mundo, e para muita gente a Cidade Velha continua a ser assim considerada. Para os judeus, o Muro das Lamentações, parte do Segundo Templo, é o local mais sagrado de todos. Acima deles está o Domo da Rocha, o terceiro local mais importante no islamismo, onde Maomé subiu aos céus. A poucos quarteirões dali, a Igreja do Santo Sepulcro assinala o local tradicional da crucificação, do enterro e da ressurreição de Jesus. Israel reivindica a cidade como sua capital eterna. Já os palestinos querem como a capital de seu estado. As principais regiões. Aqui a gente tem um mapa que a gente pode observar, né? O Irã, a Arábia Saudita, a Síria, a Turquia, o Iraque, entre outros países. E a gente pode ver a disputa, né, de terra desses países, além da questão do petróleo, também dos recursos hídricos, da água. Bom, a gente passou um dever de casa da página 279 até a 272, e na próxima aula a gente vai fazer a correção. Muito obrigada pela atenção e boa tarde a todos.